Olá, pessoal. Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos. Muito prazer. Eu sou o professor Renato Emanuel. Vou dividir com vocês esta disciplina que vocês acompanham neste PowerPoint no decorrer deste semestre, denominada Administração da Produção e Operações. Vamos tocar as aulas neste formato, neste primeiro momento. Quero deixar para vocês esta videoaula gravada que enaltece exatamente as nossas primeiras discussões acerca desta disciplina. Quero aproveitar a oportunidade para desejar a você muito êxito, muito sucesso durante a sua jornada no curso e também neste semestre. Fiquem muito atentas e atentos, minhas alunas e meus alunos, nas nossas avaliações e nos nossos exercícios avaliativos. Assim que a plataforma Moodle estiver ok e também o sistema do nosso instituto, da nossa universidade, vocês vão encontrar ali o nosso plano de aulas e estas datas que devem ser observadas por todas e por todos para que a gente possa caminhar e termos exatamente sucesso dentro desta trajetória. Como fica muito pesado o vídeo, eu deixando aqui a câmera, o que eu vou fazer? A partir dos próximos, então, a gente só vai ouvir a minha narração e explicação acerca desta temática da administração, da operação, da produção e operações. Então, eu vou pedir licença para vocês, porque eu vou desligar o vídeo e daqui para frente vocês então ouvirão e vocês então verão as minhas explicações. Muito obrigado por enquanto. Então, minha aluna, então, meu aluno, para que você conheça quem é o seu professor, aí tem um pouquinho da minha trajetória, tanto de estudos, tanto quanto profissional. Observem que, como vocês também, eu sou aluno neste momento, porque eu estou finalizando o meu doutorado. Acompanhem aqui com esta canetinha do professor. Finalizo o meu doutorado neste ano de 2021. Eu sou mestre em administração de empresas, fiz uma pós-graduação na área de marketing e sou formado em administração de empresas. Então observe que, como vocês, eu também estou inserido no mundo da administração de empresas desde a minha graduação. Também fiz um curso técnico como este que vocês estão fazendo e do qual parabenizo você por esta escolha tão importante e que garante muito mais empregabilidade. Veja, pessoal, sou professor faz 21 anos, acompanhe aqui comigo e venho lecionando em cursos de administração, em cursos de publicidade e propaganda, também naqueles cursos tecnólogos de 2 anos. Aliás, eu comecei nestes cursos nos anos 2000, estes cursos então rápidos, né, e que garantem também a graduação a quem estuda, e também ministrei e ministro aulas em programas de pós-graduação e MBA, que são aquelas pós-graduações voltadas aos executivos, mas que hoje todos podem estudar este formato. Além disso, na minha trajetória profissional, eu atuei na Philips do Brasil, como vocês acompanham aqui, no departamento de marketing, no departamento de vendas. E nos últimos anos atuei em outras empresas mais voltadas à área de comunicação e da área de eventos também, da qual gosto imensamente. Além de ministrar aulas para o Instituto Federal, aí no campus Pirituba, acompanhem comigo neste penúltimo e neste último quadrado. Eu sou coordenador de um programa de pós-graduação neste centro universitário e também sou professor na Faculdade Aprimorar da cidade de São José dos Campos. Então lá eu leciono uma vez por semana nessa cidade do interior, uma cidade bem bacana, uma cidade bem legal. Pessoal, esta foi a minha apresentação. Que bom estar com vocês neste semestre letivo. Muito obrigado por enquanto e vamos começar a nossa disciplina na sequência. Muito bem, vamos falar então da nossa disciplina que nós vamos dividir, que nós vamos estudar a partir deste momento, minha aluna, a partir deste momento, meu aluno.
Então, observem aqui com o professor, vou mudar o slide para que a gente possa, neste primeiro momento, trabalhar uma característica muito interessante de uma evolução histórica, traçando uma linha do tempo para o entendimento, então, desta disciplina. Então, observe que o professor vai tratar com vocês neste momento exatamente esta linha do tempo, esta evolução histórica da administração da produção. Estou mudando o slide a partir de agora. Então, pessoal, observem que vocês já tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho acerca desta temática quando vocês tiveram um encontro com a disciplina de TGA, Teoria Geral da Administração. Mas é importante que nós possamos recapitular alguns conceitos inerentes e específicos à produção. Mas neste primeiro momento, vamos entender, vamos enxergar qual que é a função essencial da produção, ou seja, o que é produzir. Então acompanhe aqui com o professor neste quadrado que eu coloco aqui para vocês. A função de produção é entendida como um conjunto de atividades que levam o que? A transformação, a fazer alguma coisa, a transformação de um bem, que é um produto tangível, em outro produto com maior utilidade. Então, ou seja, a produção vai ter exatamente a entrada de uma matéria-prima, vai ter a entrada de um insumo, vai ter a entrada de um bem, que é um produto tangível. O que eu quero dizer com isso? A tangibilidade, pessoal, é aquilo que a gente cheira, que a gente sente, ou seja, que a gente pega. Então, este produto, ele será transformado em outro produto, obviamente com maior utilidade. Bom, vamos trazer para uma situação do nosso dia a dia. O celular que a gente usa para todas as coisas da nossa vida nos dias de hoje, porque tudo está dentro de um celular, e o celular é capaz de fazer muitas coisas nos dias de hoje, para que ele possa estar, obviamente, naquele formato. Num primeiro momento, a empresa, vamos colocar aqui como exemplo a Samsung, ela recebeu todo aquele conjunto de componentes e aqueles componentes então passam por um processo total de transformação daqueles itens e aí eles vão exatamente virar, eles irão tornar-se aquele outro produto, ou seja, o celular que a gente vai ter a utilidade no nosso dia a dia. Então, essa é, pessoal, basicamente, minha aluna, basicamente, meu aluno, a função primordial da produção. Entenderam? É bem por aí que nós vamos tocar a nossa aula de hoje. E acompanhe com o professor. As características de produzir, as características de transformação, elas vêm desde lá de trás. Então, ou seja, a atividade de produção, ela parte exatamente desde o instante que a gente tem o homem pré-histórico, pessoal. Aquele momento em que o homem pré-histórico, como vocês acompanham aqui nesta figura que o professor está colocando, que ele polia, por exemplo, uma pedra, com qual intuito? De transformar, por exemplo, em um outro utensílio, numa ferramenta mais eficaz, literalmente ele já estava executando isso que a gente está falando, desta atividade então de transformação denominada atividade de produção. Então, ou seja, a produção, pessoal, ela faz parte da nossa vida desde o começo da humanidade. O homem pré-histórico, a partir do momento em que ele pegava uma determinada pedra, que era exatamente aquilo que eu falei há pouco, que era um bem tangível, um produto, e transformava-o num outro utensílio, ou seja, transformava-o num outro produto para uma outra utilidade, tornando este item mais eficaz, ele já estava exatamente caracterizando isso que a gente denomina de uma atividade de produção. Você sabia disso, pessoal? Com certeza absoluta, não é verdade?
E aí, pessoal, dentro dessa linha do tempo que o professor está propondo para vocês, para esse nosso primeiro encontro, a gente precisa pensar o seguinte: a sociedade evoluiu para aquela época e uma sociedade, uma economia mais organizada levou a uma nova característica de produção. Então agora a gente vai falar de uma produção extremamente artesanal. E nessa característica desta produção mais manual, mais artesanal, é que surge então a figura dos primeiros artesãos, ou seja, surge então a forma de uma produção mais organizada. Olha que interessante, pessoal. Então nós tínhamos pessoas especialistas, artesãos que faziam algo, como os norte-americanos falam, customizado ou tailor-made, feito sob medida, de uma forma muito mais organizada. E esta organização, pessoal, leva exatamente ao que vocês acompanham nesta seta aqui embaixo. A partir de então, esta produção artesanal, nesta nova era econômica, né, ela permitia o quê? Bom, eu precisava de um determinado produto como consumidor, por exemplo, então eu conseguia já entender uma definição de prazo de entrega. Então, ou seja, aquele artesão de fato ele ia falar, vou entregar isso dentro de 30 dias. Então a gente começa a entender algo que é muito importante em produção, prazo de entrega. Aqui, pessoal, quando a gente compra uma cozinha planejada, quando a gente manda fazer, por exemplo, um determinado móvel planejado dentro das nossas residências, a gente trabalha com essa característica, prazo de entrega. Então, observem que esta situação, este elemento, já vem exatamente deste momento em que a gente começa a ter a produção artesanal. Outra característica também, pessoal, é a especificação do produto. Então nós começamos a enxergar que o produto, para virar exatamente algo melhorado, ele tem as suas características. Estas especificações retratam exatamente as características. Se a gente for trazer para o dia de hoje, é como se a gente estivesse falando do nosso computador. Esse computador que você está usando aí, ou o celular que você está usando nesse momento para essa nossa videoaula. Então, o que, que vai ter ali? Qual é a especificação daquele computador? Ah, ele tem determinada quantidade de memória, ele tem a determinada quantidade de gigas, ele tem a determinada quantidade específica de espaço. Ele é um Core i3, um Core i5. Então, a gente enxerga essa situação específica no que se diz respeito a ter esta configuração desde o momento da produção artesanal. Então, observe situações de lá de trás que a gente colhe, obviamente, até nos dias de hoje. E aí, rapaziada, minha aluna, meu aluno, com a produção artesanal, a gente começa a ter o quê? Estabelecimento de preços. Então, o produto, para ser transformado, ele já tem exatamente um preço. Quanto vai custar? Ou seja, quanto que de fato vai ser o valor, obviamente, vendido daquele produto. Então, este artesão que começa a ter esta produção organizada, ele estabelece exatamente um preço, uma característica monetária. E é claro que naquele tempo surgia a figura também, acompanhe com o professor neste último quadrado desta seta que a gente está trazendo aqui destas características, pessoal, a figura do aprendiz, ou seja, aquele que de fato é dentro do seu lar ou junto com seu pai, que era o artesão, ele já ia aprendendo exatamente como dar continuidade, né? Hoje, a gente vê isso inclusive na indústria automobilística, pessoal. É muito comum, por exemplo, um pai levar para o filho, chamar o filho, indicar o filho para trabalhar naquela indústria automobilística. Vocês acompanharam estes dias as demissões da Ford, em especial lá em Camaçari, na Bahia? Você tinha ali várias gerações de pessoas, ou mesmo em Taubaté, perdão, aqui no interior do estado de São Paulo, várias pessoas que estavam na segunda, na terceira geração de funcionários, obviamente, da Ford. Então, o que eu quero mostrar para você, minha aluna? O que eu quero mostrar para você, meu aluno? Surge, então, a figura de uma produção mais organizada, remetendo exatamente esse momento lá de trás de uma produção mais artesanal.
Conseguiu entender? Tudo bem por aqui? Fico feliz que você consiga fazer esta comparação entre o antes e o agora. Porém, minha aluna, porém, meu aluno, a sociedade evoluiu, a economia evoluiu. E nós entramos num novo momento em que a produção artesanal ela cai exatamente em decadência. E o que leva exatamente essa produção artesanal, ou seja, essa transformação de itens numa característica mais customizada, mais feita à mão, entrar em decadência? Aquilo que vocês já estudaram, aquilo que faz parte de questões de prova, que é exatamente o início da Revolução Industrial. Então, o que acontece, pessoal? É o início do processo de substituição da força humana pela máquina. E aí é claro que de fato a gente tem, por exemplo, a ideia da chegada da máquina a vapor, que fora então produzida, descoberta e criada por esta pessoa, James Watt. Então o que nós temos aqui? A revolução industrial, ela muda radicalmente a forma de produção dos itens, a forma de produção do bem. Então a gente começa a entramos, né, naquela época específica, num cenário diferenciado daquilo que nós tínhamos de uma produção artesanal. A gente foca agora nisto aqui, ó, pessoal, numa produção mecanizada. Então as situações mudam radicalmente a partir de agora em razão da chegada da Revolução Industrial. E olha que mudança que ocorre, pessoal. Aquele artesão que tinha todas aquelas peculiaridades que eu falei, que estava dentro da sua própria oficina, que às vezes era na sua casa, que às vezes era no seu bairro, que era junto à sua família, o que acontece? Em razão da falta de espaço para as características artesanais e o surgimento grandioso de várias fábricas que começam a produção de itens, de produtos em massa, faz com que aqueles artesãos eles saiam então e comecem a trabalhar exatamente nestas fábricas. Então, eles passaram a ser agrupados nas primeiras fábricas. Ou seja, há um êxodo, há uma fuga e uma mudança radical no modelo efetivo, até no que se diz respeito ao sustento da própria família e a forma de trabalhar. Então a gente começa a enxergar que as fábricas começam a dominar muito mais do que o trabalho artesanal. Pessoal, este é o cenário dos dias de hoje, do ano de 2021, onde nós temos um leque, onde nós temos um conjunto tremendo de muitas empresas em detrimento do trabalho artesanal. Eu gosto muito do trabalho artesanal, eu acredito que vocês gostem também, mas vamos pensar aqui, por exemplo, fazendo uma comparação no papel da costureira, né? A minha avó foi costureira, a minha mãe fez curso de costura. E olha só, era um trabalho extremamente artesanal, era um trabalho extremamente feito junto à sua família. Só que com a chegada das fábricas, a linha de produção caminhando por uma caracterização de produtos em massa, fez com que, de fato, senhoras como a minha avó tivessem, obviamente, uma queda considerável, né, na procura por aqueles itens artesanais, até porque a produção em massa levou a uma situação que, de fato, era muito interessante, né, pessoal? Muito mais barato comprar o produto desta forma. Tudo bem por aqui? Estão entendendo? De fato, a gente está traçando essa linha do tempo para a gente depois, especificamente, entrar em detalhes muito maiores acerca da administração da produção. E aí, minha aluna? E aí, meu aluno? Este novo modelo de produção mecanizada nos leva, então, a uma situação
em que de fato a gente tem as seguintes características que até então não faziam parte daquele trabalho artesanal. Mas com a figura das fábricas, com a figura dessa produção em massa, o que a gente começa a enxergar que muda todo o cenário? Primeiro, a ideia da padronização. Então, a gente tem itens que saem exatamente iguais. Por quê? Porque eles são padronizados. Lembra quando vocês estudarem TGA, por exemplo, a ideia lá de Ford na linha de montagem com Ford T? É exatamente isso, essa característica da padronização. Outra situação também que esse sistema de produção mecanizado propiciou com o advento, obviamente, das fábricas, um treinamento das pessoas. E também, além desse treinamento, pessoal, as pessoas precisavam aprender exatamente como operar máquinas, como trabalhar. Havia também uma habilitação da mão de obra direta. Então, mais gente, né, indo trabalhar nas fábricas. E isso, de fato, ocorreu muito em razão do que, pessoal? Daquele anúncio colocado por Ford lá atrás, dizendo que a hora de trabalho para trabalhar na Ford era muito maior do que outras empresas. Então, observe duas situações que começam a ocorrer em razão da produção mecanizada, em razão da revolução industrial, em razão das fábricas. Tem treinamento e essas pessoas têm uma característica maior de estarem habilitadas diretamente a executar aquela tarefa. Outra situação também, pessoal, a criação, obviamente, e o desenvolvimento dos quadros gerenciais e de supervisão na empresa. Então, o que acontece? Nós começamos a ter dentro das fábricas a característica formal dentro de um determinado organograma. O que eu quero dizer com isso? Aquelas funções que devem ser ocupadas por pessoas para que elas possam gerenciar, para que elas possam supervisionar o quadro de funcionários. Então, até então, a gente não tinha nada disso. A gente começa a ver exatamente, né, a reformulação total dentro do cenário das fábricas. E aí é claro, pessoal, que entra outra situação também. Neste momento, a gente começa a enxergar uma característica muito maior das funções específicas do administrador, ou seja, realizar planejamento, realizar controle, realizar um trabalho financeiro, ou seja, ter exatamente uma situação muito maior do controle da produção. Então, o administrador, o gerente, aquele que de fato tocava o negócio, ele começa a trabalhar com funções básicas da administração que até então não faziam parte. Então lembrem-se, aquilo que foi colocado, por exemplo, por Fayol lá atrás na administração clássica é o que a gente enxerga até hoje, pessoal. As técnicas de planejamento e controle, elas caminham exatamente e elas estão presentes nas nossas empresas, nos nossos escritórios, na nossa própria vida até os dias de hoje. E aí a gente começa a enxergar também as próprias técnicas de vendas, né, que começam a melhorar consideravelmente, até porque então você tem um departamento específico comercial que é criado para que de fato possa negociar o produto que passou por aquela determinada transformação. Então observe que o sistema de produção mecanizado traz então novas características, que é o que vocês acompanharam aqui com o professor, que até então não era possível de se identificar, fazendo esta comparação com a característica artesanal. Muito bem, minha aluna, muito bem, meu aluno. E aí a gente não pode deixar de mencionar a figura emblemática deste senhor aqui, Taylor, né, que vocês estudaram lá em TGA, mas que é conhecido como o pai da administração. Por quê? Porque através do seu modelo de estudo exatamente no que ocorria na fábrica, no que ocorria na empresa, ele começa a ter exatamente uma metodologia e essa metodologia ela produzia então mais racionalidade. O que quer dizer isso, pessoal? Que era uma característica típica de Taylor, o controle específico dos custos, por exemplo. Então, de acordo com Taylor, a produtividade é a busca incessante, ou seja, sem parar. Pelo que, pessoal?
por métodos, por melhores métodos de trabalho, a ideia da racionalidade e processos de produção. Então, o que acontece? Havia uma busca e tem que ter uma busca incessante que, se produzir mais, tem que ter o tempo todo muito mais métodos de trabalho e processos para essa produção. Com qual objetivo, minha aluna? Com qual objetivo, meu aluno? Visando obter a maior quantidade fabricada pelo menor custo possível. Então, observem que o pai da administração, no começo do século XX, traz exatamente que, para que pudesse, então, produzir mais, para que pudesse então obter a maior quantidade fabricada com o menor custo possível, o que era preciso? O tempo todo melhorar exatamente os métodos de trabalho e também os processos de produção. Então é isso que configura uma produtividade, ou seja, uma característica de itens disponíveis muito mais melhorado do que a gente tinha até então. Vou mudar aqui o nosso slide para a gente entender outra figura, outros elementos também dentro desta linha do tempo da produção que o professor está trazendo. E aí, pessoal, a gente não pode deixar de enaltecer a figura, obviamente, de Henry Ford, né? Henry Ford, que é conhecido como pai da nova classe média, diferente de Taylor, o que ele trazia naquilo que ele chamava de produção em massa? Ele aprimorou muito isso, a produção em massa, através de uma linha de montagem. Então ele cria a linha de montagem de uma forma seriada, como vocês acompanham aqui nesse primeiro quadrado, situação essa que não tinha até então, e ele literalmente, pessoal, revoluciona todos os métodos e processos de produção que até então existiam. Então observe que Ford foi visitar um amigo numa fazenda e ele enxergou que os bois confinados, eles estavam como se fosse no modelo de uma linha de montagem para retirar leite. E ele viu que aquilo poderia ser um método de um processo produtivo que poderia ser incorporado à fábrica. Então, até então, não se tinha exatamente essa linha de montagem seriada. Então, na década de 10, Henry Ford traz exatamente este novo conceito. E aí, o que ocorre, pessoal? Mediante esta proposta ousada de Henry Ford para a ocasião, surge então o conceito da produção em massa, como vocês enxergam aqui neste segundo quadrado. Ou seja, o que nós temos então? Um grande volume de produtos padronizados e, é claro, uma baixa variação. Lembra aquela história? O Ford T era preto e só podia ser preto. Qual a razão disso? Era que, de fato, era mais fácil de secar. Sendo mais fácil e rápido de secar, ficava muito rápido a disponibilidade para as vendas. Então, surge através de Ford este novo conceito, então, da produção em massa. E para a gente enxergar exatamente as contribuições disso, pessoal, esse conceito que foi proposto por Ford na ocasião da produção em massa é o que de fato em grande parte predominou até a década de 60. Então observe que esse conceito, essas técnicas produtivas, colocando em linha de montagem, colocando exatamente nessa produção em massa, ou seja, esse conceito de produção de vários itens de uma única vez nessa esteira, como vocês veem aqui nesta figura, literalmente, pessoal, literalmente predominou até meados dos anos 60. E na sequência, a gente vai ver um outro modelo de produção que surge exatamente com outras características que de fato, então, são superiores àquele modelo proposto por Ford até então.
Pessoal, mas muito antes destes novos conceitos, a partir dos anos de 1960, é importante a gente entender o que começa a aparecer com tudo isso proposto por Ford e que dominou exatamente uma geração de produção. Então, todos estes elementos, todas essas características expostas pelo professor aqui para vocês, neste instante, nestes retângulos aqui, dizem exatamente as características, os conceitos de tudo que surgiu que até então não eram presentes. Linha de montagem, a gente já acabou de falar. O posto de trabalho, então a figura do trabalhador, do empregado, realizando exatamente aquela atividade. Que grande parte das vezes era até meio de um desgaste muito físico e psicológico. Por quê? Porque ele ficava muito tempo dentro daquilo. Só que também surgem outras técnicas motivacionais, como vocês acompanham aqui neste terceiro retângulo, pessoal, que são elementos exatamente trazidos para fazer com que o trabalhador pudesse trabalhar mais motivado dentro daquela empresa. Por exemplo, naquela situação, um salário mínimo diferenciado. Surge a figura dos sindicatos, que até então não eram presentes, surge a situação dos estoques intermediários, então, ou seja, você começa a ter exatamente um controle desta produção colocada em estoques. A gente vai alimentar muito isso no decorrer do estudo da nossa disciplina. Olha aquilo que eu falei para vocês, pessoal, daquela situação em que o funcionário ficava meio bitolado, que era a monotonia do trabalho. Então acompanhe aqui, ele ficava muito tempo executando aquele trabalho. Agora, as fábricas já propiciaram um arranjo físico, que a gente precisa de espaço. Então, tudo isso é o que a gente tem nos dias de hoje, né? Esse arranjo físico, essa coisa da estrutura, como é que é a funcionalidade, como é que é a dinâmica. Então, a gente tem os espaços que começam a ser melhorados. Outros conceitos também, pessoal, balanceamento de linha, balanceamento de produtos, balanceamento de processos. Então, técnicas que são empregadas para que, de fato, você coloque o insumo, gere isso numa linha de produção em massa, sai o produto através de um processo. Então, a gente começa a enxergar mudanças radicais. A própria manutenção preventiva, né, pessoal? Máquinas precisam de manutenção. Então a gente começa a enxergar que a produção precisa, obviamente, de um trabalho anterior de manutenção no que se diz respeito a uma prevenção para que nada ocorra e atrapalhe consideravelmente o andar desta carruagem. O controle estatístico da qualidade. Então observe, pessoal, a gente vai falar de qualidade aqui e a gente começa a ver que tudo isso surge que não fazia parte. E é claro, né, pessoal, os fluxos dos processos, né? Então, tudo de fato parecia muito misturado, muito bagunçado. A gente começa a enxergar, obviamente, uma mudança gigante na administração da produção com relação a todos estes novos conceitos, essas nossas novas características que surgem e que surgiram até então. Minha aluna, meu aluno, e o que você identifica? O que a gente começa a ver através daqueles conceitos que há pouco eu apresentei para vocês, que é uma busca incessante, que é uma busca pela melhora da produtividade. E essa busca pela melhora da produtividade define então o que a gente chama de engenharia industrial, pessoal. Então nós temos um novo modelo que surge, em especial a partir dos anos 60, que obviamente leva essa busca, essa melhoria da produtividade como um todo. Para que a gente possa entender esta engenharia industrial e esta busca pela melhoria da produtividade, vou mudar exatamente o nosso slide para que a gente possa compreender como é que é isto na prática. E aí então, pessoal, essa busca incessante pela melhoria, ela é apresentada através de um novo modelo de produção. Observe, estamos traçando uma linha do tempo, que é o sistema Toyota de produção. Então lá em TGA você estudou exatamente isso. E aí o que acontece?
surge esse sistema Toyota de produção, que também é conhecido, que também é definido como produção, como sistema, como pensamento, numa característica de pensamento enxuto. A partir dos anos 60, com o surgimento então desta nova técnica de produção denominada sistema Toyota de produção, acaba o que, pessoal? Refletindo o que? Num novo modelo. Representa então novas técnicas produtivas que de fato começam a fazer parte de um cenário das fábricas para a ocasião a partir dos anos 60. Vamos enxergar então o que o sistema Toyota de produção traz para esse modelo da administração da produção. Mudei o slide, pessoal, e uma das características que é difundida até a atualidade é o conceito just in time. Eu acredito que vocês já estudaram exatamente isso, pessoal. Mas o conceito just in time, ele reflete o quê? Acompanhe aqui com o professor, neste segundo quadrado que eu estou colocando. Qual que era o objetivo deste modelo, deste conceito? Aumentar o volume de produção mais o mínimo de recursos possíveis, ou seja, matéria-prima, embalagem, estoque intermediário, recursos humanos, ou seja, mais o que, pessoal? Mais de fato uma produção rápida num curto espaço de tempo para atender exatamente a procura. Então, de fato, o just in time é um novo processo de gestão da produção. O que é importante da gente ver diante disso e que está presente nos dias de hoje, né? Você produz na planta, você tem todos os fornecedores, você tem todos os itens, você tem tudo ali no estoque e esse tempo ele é encurtado. Porém, de acordo com este último quadrado, o que é importante a gente enaltecer e até que eu coloco aqui como importante, pessoal? Propicia um controle rígido para que o abastecimento ocorra no momento solicitado. Só que aí entra algo, pessoal, muito importante: qualidade, sem gerar o quê? Excesso de estoque e desperdício de produto. O just in time, como conceito dentro do sistema Toyota de produção, permite exatamente isso, pessoal. Produtos fabricados, produzidos, transformados com muito mais qualidade, sem que de fato haja um grandioso estoque, porque estoque é oneroso, e que também ocorra, pessoal, cada vez menos desperdício do produto. Então isso é muito importante. Voltaremos a falar sobre isso no futuro, mas dentro dessa linha do tempo é importante de você entender tudo isso que foi surgindo e que está presente até hoje no mundo da administração da produção. Mudando aqui a lâmina, vamos apresentar também outras características trazidas pelo sistema Toyota de produção. E aí, pessoal, a gente tem exatamente novas situações que surgem mediante exatamente esse conceito do sistema Toyota. Vamos discutir tudo isso. Mas a gente fala da tecnologia de grupo, a gente fala da produção exatamente em células de produção, num formato específico criado pelo modelo Toyota, a gente fala de engenharia simultânea, a gente fala do desdobramento da função da qualidade, o denominado QFD. Não se preocupem com nada disso nesse momento. A gente vai falar disso futuramente. Eu estou apresentando para vocês essa linha do tempo, para a gente entender exatamente o que surge através deste novo modelo dos anos 60. E aí, pessoal, mudando aqui a nossa lâmina de PowerPoint, eu gostaria de finalizar esta nossa aula virtual, este nosso encontro remoto através dessa videoaula, pensando na fábrica do futuro. O que é a fábrica do futuro? Reflita sobre isso, minha aluna, reflita sobre isso que a gente vai discutir aí no momento futuro. O que é exatamente esta fábrica dos dias de hoje? Tem robô? Não tem robô? Tem mais gente? Tem menos gente?
como é que é aquele processo de transformação que eu coloquei lá atrás no que se diz respeito ao que é a produção. Reflita sobre isso e nós vamos dialogar. Mas vai pensando, vai estudando, pesquise o que é a fábrica do presente e o que pode ser a fábrica do futuro. Mudando o slide, eu então deixo aqui o meu abraço a você, eu deixo aqui o meu muito obrigado. Este vídeo ficará disponível para você, para que você entenda aí os conceitos neste momento introdutórios acerca da administração da produção e vamos nos encontrar mais uma vez com material como esse para que a gente possa entender com mais fluidez e mais detalhes a administração da produção e operações. Agradeço você, meu muito obrigado. Assistam então este vídeo, divulguem com os colegas e nos vemos tão logo. Obrigado, pessoal!